Fala galera, tudo bem? Eu sou Alex Bagé e a partir de agora eu solicito que você dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal e espalhe também o link, pelos grupos de WhatsApp. Eu quero falar sobre o Internacional que estreia na fase da pré-Libertadores, 18 horas, né, horário brasileiro, contra a Laú no Chile. Independentemente de qualquer tipo de manifestação que esteja acontecendo no país, de qualquer tipo de tensão política ou social, de qualquer tipo de perigo que a Laú possa oferecer ao Internacional, se é que vai oferecer, porque tem jogadores experientes, alguns conhecidos, outros nem tanto, alguns com mais qualidade, outros nem tanto. Independentemente disso, eu quero focar no Internacional, porque é a estreia do Internacional sob o comando do Eduardo Cudê numa partida importante, uma partida de Libertadores da América, e que o Inter sabe que vai ter uma intensidade muito grande, porque joga esta semana fora, semana que vem no Beira-Rio, passando mais 2 jogos, um em casa, outro fora, para só depois, no início de março, pensar em entrar na Libertadores da América na fase de grupos, justamente na fase de grupos, num grupo que já tem o Grêmio, e aí poderemos ter Clássico, Grenal, tão sonhado na história da Libertadores. Só que antes disso, o Internacional precisa vencer. Eu não sei nem se passa pelo desempenho, mas eu tô muito curioso de que maneira o Eduardo Cudê vai mandar esse time jogando fora de casa, porque pelo menos o que eu tenho de característica a analisar do Eduardo Cudê e que ele mostrou nos primeiros jogos no comando do Internacional no Campeonato Gaúcho, era o Internacional jogando igual, tanto em casa quanto fora. O Internacional modificava algumas peças, mas a maneira de atuar, pelo menos, pelo que eu entendi, o Eduardo Cudê tentava fazer com que ela fosse mantida. Porém, o Inter hoje é um Inter que vai entrar com o que tem de melhor à disposição do Eduardo Cudê. Algumas dúvidas ainda. O time não deve mudar muito de Marcelo Lomba, Rodinei e Moisés, os 2 laterais, o miolo de zaga com o Moledo e o Victor Cuesta. Até aí tá tudo certo. O meio-campo. Tem o Musto, que é o soldado desse time do Eduardo Cudê, jogador que foi contratado justamente por indicação do Cudê, que joga como se fosse um líbero, por vezes ele tá entre a linha de zagueiros, daqui a pouco ele tá um pouquinho à frente, mas ele joga muito mais como se fosse um líbero atrás da linha de zagueiros. Os últimos jogos do Internacional, o Victor Cuesta tem avançado mais do que o próprio Musto. Vamos lá. Musto, Edenilson, e aí pode ter o Lindoso, mas também poderá ter, quem sabe, o Gabriel Bosquilha. O time deve ter o Patrick, mas pode também ter o Thiago Galhardo. E lá na frente o D'Alessandro e o Guerreiro. Por que eu tô colocando essas dúvidas? Porque, na minha opinião, o Rodrigo Lindoso, saindo da função dele, que é a primeira função, ele não rende muito. Então, por mais que o Gabriel Bosquilha tenha feito apenas um jogo pelo Internacional e que não tenha ido tão bem assim no jogo contra o Ipiranga de Erechim, eu arriscaria colocar o time começando com o Gabriel Bosquilha, porque ele tem mais velocidade. Ele é um jogador mais agudo, ele é um jogador mais vertical, ele é um jogador que ele já tá mais acostumado a essa função. Porque o Rodrigo Lindoso começou jogando como um terceiro, até quarto homem na época que jogava no Rio de Janeiro, mas quando ele chegou no Internacional, o Odair transformou ele num homem de defesa, num primeiro volante na vaga que era do Rodrigo Dourado. Então eu começaria nessa dúvida se na vaga do Lindoso não pudesse entrar o Gabriel Bosquilha. Eu não colocaria o Patrick, eu jogaria com o Thiago Galhardo, porque eu penso que o Internacional poderia ter uma mobilidade maior. Até porque aqueles que pensam que o Patrick marca tanto assim, eu discordo. Eu não vejo por exemplo, o Patrick com nenhuma valência defensiva. Eu vejo o Patrick como um jogador bom de grupo, como um jogador que tem uma boa transição, sem velocidade, mas uma transição de intensidade, e por vezes um jogador que ocupa bem aquele lado esquerdo do campo. Então, a dúvida, eu colocaria essas 2 dúvidas. Não que o Eduardo Cudê tenha essas dúvidas. Na minha escalação ideal, eu colocaria essas dúvidas. Eu jogaria com o Gabriel Bosquilha na vaga do Lindoso e eu jogaria com o Thiago Galhardo na vaga do Patrick. Fazendo transição, não necessariamente o jogador tem que ficar parado. Ah, mas o Galhardo, será que vai ficar aberto lá pela esquerda no lugar do Patrick? Não, ele pode fazer um tipo de transição com o próprio Gabriel Bosquilha. Eu penso que seria um time mais encorpado e um time pensando em jogar contra o adversário e não apenas buscar resultado. Não sei se na prática isso vai acontecer, mas eu, que acompanho algum tempo o trabalho do Eduardo Cudê, eu considero ele um jogador que era um pouco mais audacioso e um técnico que, embora ele descuide por vezes desse sistema defensivo, que ele se preocupa muito em atacar, ele espeta muito esses laterais, eu acredito sim que o Eduardo Cudê possa jogar de forma a buscar esse resultado fora de casa, porque na minha opinião, no ano passado, a grande diferença do Internacional foi justamente essa. O Internacional era um leão jogando no Beira-Rio, mas ele não era o mesmo leão quando jogava fora. O Inter se preocupava em buscar resultado e não perder o jogo. E eu penso que é aí que acabava perdendo. Então a minha curiosidade é essa. Não vejo o grande time da Universidade da Laú.
Porém, repito, o meu grande problema, a minha grande preocupação é com a maneira que o Internacional vai se portar em campo. E eu acredito que o Internacional possa sim jogar buscando a vitória. Porque querendo ou não, por mais que a Libertadores é jogo difícil, tem tensão de estreia, é o primeiro jogo no comando do Internacional em Libertadores do Eduardo Cudê. Senhores, o Inter é muito mais time que a Laú. E isso tem que ser válido ainda no futebol. Eu acredito sim no Internacional em cima e trazendo um bom resultado, que seria a vitória jogando no Chile esta tarde e noite. Não esquece, né? Dá o like aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e depois do jogo tem um comentário da partida. Abraço, deixa o recado aí.